E quando se torna independência o Brasil, em 1822, começa a ter que mudar todo esse panorama ali e começar a colocar ordem na casa, se assim nós possamos falar, porque precisava agora o Brasil andar com as próprias pernas e conseguir, de fato, ter essa autonomia e conseguir resolver os seus problemas. Quando Dom Pedro I ele proclama a independência, que é até curioso, que ele já vinha querendo proclamar uma Assembleia Constituinte antes de proclamar o Brasil independente, questões aí que eu não vou adentrar por causa disso, e depois ele faz a primeira Constituição, mas a primeira Constituição de 23, ele acreditava que alguns aliados deles queriam deixar ele isolado e não dar tanto poder, e ele faz, pune, abaixa essa Constituição e faz a outra Constituição de 1824 com os 4 poderes. As municipalidades elas ficam nos artigos 167, 168 e 169. Nessas partes eram o seguinte: destinado às municipalidades estava previsto que em todas as cidades e vilas ora existentes e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras às quais que compete o governo econômico e municipal das mesmas cidades e vilas. Lembrando aqui que quando o Brasil se torna independente em 1822, numa divisão administrativa se divide as províncias do Brasil. O Brasil é dividido em diversas províncias e, com isso, cada província tinha os seus municípios e os seus municípios tinham que ter essa Câmara para fazer essa administração local. Essa Constituição de 1824, ela vai trazer também outra questão destinada à municipalidade. O exercício de suas funções municipais, formação das suas posturas policiais, aplicação das suas rendas e todas as particularidades e úteis atribuições serão decretadas por uma lei regulamentar. Ou seja, cria-se um Brasil, um império, só que não fala como que ele iria ser regido nos municípios. E isso vai ser colocado depois em uma lei específica, que foi a lei de 1º de outubro de 1828. E lembrando que o Brasil agora é em províncias, e tem os municípios, e aquela preocupação com a autonomia visto o período colonial, que aqueles municípios ali que já buscavam, que conseguiam resolver seus problemas, eram um perigo. Sempre os municípios foram vistos aí como um perigo para a integração territorial do Brasil. E quando se faz essa divisão em províncias, é criado o Conselho Geral da Província, que seria como se fosse hoje a Assembleia Legislativa do Estado. E na época tinha esse conselho que, no início, era o seguinte: depois, quando promulga a lei de 1º de outubro de 1828, os vereadores, eles reuniam, votavam ali os projetos, pegavam, enviavam para o Conselho Geral da Província, o Conselho Geral da Província fazia análise, mandava para o governo central voltava com a decisão e assim tomada. Então, assim, uma extremamente centralização do poder para que não houvesse essa liberdade dos municípios. E uma burocratização também, né? Isso, uma burocratização enorme, porque imagina, se hoje nós temos redes sociais, temos maneiras para fazer com que as informações andem de maneira rápida, imagina naquele período em que não se tinha essa tanta difusão de informações da maneira que tem hoje.